Ô menino, E, rapaz, beleza, beleza, menino. Olha só, tô sabendo aí que no Nordeste só dá Dr. Thomas, é verdade, cara? Que o tô sabendo sim. pessoal, e depois daquela live com os monarquistas cearenses, soube que o senhor tá bombando aí no Nordeste, é verdade, cara? Tô sabendo essa já não, é verdade? Você... Oxe, mas o menino é tímido. Thomas, você vai desvendar um mistério, porque todo mundo que é do Sudeste, quando fala com o nordestino, fala assim, menino, não se aveste. É, por que que a gente faz isso, cara? Boa noite pra Não galera. sei, você que tem que dizer, né? Porque eu não entendo não. Doutor Thomas, deixa eu colocar aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez. Agradeço demais você ter disponibilizado o seu tempo. Estou vendo aí que o senhor dá audiência, já entrou, a audiência subiu. E hoje vamos falar sobre um tema que é muito delicado. Eu coloquei nos comentários, anunciando que a gente faria essa live, já vê aquela galera que não lê, não interpreta, já falando, vocês estão apoiando o golpe, vocês estão apoiando intervenção, Dom Pedro II está se remoendo no túmulo. Eu bloqueei essa galera toda. Entendeu? O pessoal vem, né, pô, que A gente nem não lê. sabe nem o que a gente vai falar sobre isso, né? Sabe nem o que a gente vai falar? A gente vai falar do tema. A gente não vai. Não é nem fazer juízo de valor, porque esse não é o objetivo. É trazer um conhecimento técnico. Thomas, antes da gente começar, qual é a sua profissão? Eu sei que você já falou isso aqui uma porrada de vezes, mas assim, tem muita gente nova. Sou advogado e atualmente estou fazendo uma pós aí em ciência política, mas não trabalho, né, na área. Trabalho na advocacia. Tenho um escritório e trabalho na advocacia privada, né? Você resolveu fazer ciência política por algum motivo? Porque eu sempre gostei dessa parte mais filosófica, assim. A ciência política tem total correlação com o direito, né? Estão ali nas ciências sociais, né, que estudam a relação aí do Estado com os indivíduos, né? Então, o direito é mais uma, digamos assim, uma especialização, né, disso, né, dessa ciência social, né, que vai estudar ali basicamente as regras, né, dessa relação entre Estado e indivíduos. E a ciência política vai estudar ali mais as relações de poder, né? Então, eu sempre gostei muito dessa parte filosófica, assim, mas Você tá fazendo hoje em essa dia pós por onde? Peraí, só ligar o ventilador aqui, cara, que tá um bafo aqui no Rio de Janeiro. É Rio 40 graus. estou fazendo na Estácio. Quero pedir desculpa. Opa, quero pedir desculpa aí, pessoal. Você tá fazendo por onde essa pós, doutor Thomas? Estou fazendo na Estácio. Na Estácio? É, Você sabia que é a sede da Estácio aqui no Rio de Janeiro? sabia. Eu tô pensando em fazer também, sabia? Mas também não pela questão laborativa, mas pela questão do ativismo. Isso, foi Sério, mais pelo conhecimento mesmo, que eu sempre gostei. Já tenho minha profissão aqui encaminhada e decidi estudar mais por questão de conhecimento mesmo. é quanto tempo de pós? É aquela em 6 meses, um ano? Ela, pelo programa que eu estou seguindo, vai durar um ano e meio, mais ou menos. Entendi. Eu tô pensando em fazer, mas agora eu tô duro. E falando em conhecimento técnico, doutor Thomas, eu sei que você é o cara que sabe tudo de intervenção militar, você é perito em intervenção militar. Aqui é Escola de Ciência Política, Public Choice. Eu vou até anotar aqui o que estou querendo fazer, mas eu quero uma pós que seja baratinha, não precisa ser muito boa não, mas tem que ser baratinha, que eu não posso gastar dinheiro. Doutor Thomas, o pessoal fala de um lado que é intervenção militar, outras pessoas dizem que isso não tem nada a ver. O que é esse conceito de intervenção militar? Na verdade, assim, no direito constitucional, quando a gente fala em intervenção, a gente está falando, na verdade, de uma intervenção de um órgão que ele é superior em um órgão que é inferior. Por exemplo, no nosso estado, que é organizado na forma federativa, né? Somos uma federação de vários estados e os municípios, né? Então, a federação, caso haja desordem generalizada em um dos entes federativos, em um dos estados, ela iria interferir
nesse Estado para restabelecer a ordem. Então, na verdade, o conceito de intervenção é uma intervenção da federação no Estado, certo? Esse seria o conceito de intervenção. O pessoal está usando a palavra intervenção em outro sentido, né? Que seria intervir em um dos poderes, ou, né, para restabelecer a ordem em um dos poderes que estiver abusando ali das suas prerrogativas constitucionais, né? Esse sentido de intervenção, na verdade, a palavra está sendo empregada de forma errônea, né? Se a gente for olhar tecnicamente. Isso seria porque o exército ele estaria, em termos de uma escala de poder, ele estaria abaixo. Ele estaria abaixo, né? Então, não Então, seria intervir, já que então se não a gente seria fala intervenção intervir, é como militar. se o exército estivesse acima dos outros poderes, né? Não faz sentido isso. Entendi. Então, mas o pessoal argumenta que um dos artigos da Constituição ele dá essa prerrogativa para alguém, né? Uhum. E queria que você falasse sobre isso. Isso existe mesmo? É uma má interpretação do artigo? Ou é daqueles artigos que dão sujeito a 30 interpretações diferentes de acordo com a época? É exatamente isso aí. A gente tem um Exatamente. problema, a gente tem um problema na nossa Constituição, diferente, por exemplo, da Constituição americana, em que os Founding Fathers, né, os pais fundadores dos Estados Unidos, eles fizeram a lei Constituição bem sucinta, né, ela tem pouquíssimos artigos, e eles fizeram textos, deixaram textos, certo, explicando a Constituição, né, que são chamados de papers. Então, esses textos que eles deixaram são utilizados pela Suprema Corte, lá, pelos operadores do direito, para interpretar corretamente o que o constituinte, né, os pais fundadores lá que fizeram a Constituição, o que eles queriam dizer com aquele artigo ali. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Então cada um interpreta o que quiser, inclusive às vezes contra o que está expressamente escrito, e fica por isso mesmo, porque ninguém sabe o que o constituinte quis dizer com isso. Ninguém tem o poder de entrar na mente do, sei lá, dos 400 constituintes que tiveram na época e dizer o que eles queriam dizer com isso, né? Então, a gente vê que o STF, que é quem tem, né, o papel de interpretar, no final das contas, a Constituição, ele age conforme o arbítrio dele no momento histórico que a gente está vivendo. A primeiro momento em que realmente se estabeleceu ali um marco, né, entre o que está escrito de fato na Constituição e o que o STF simplesmente quis entender, independentemente da intenção realmente do Constituinte, foi naquele julgamento sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? É um tema que suscita um debate gigantesco, né? Mas que a gente, quando a gente analisa aquele julgamento, a gente não está analisando apenas o mérito, né? Se deveria ou não ser liberado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa não é a questão. Só ressaltando aqui, né? As pessoas não me entenderem de forma errada. Mas o fato de o STF ter o poder de simplesmente mudar a Constituição conforme a interpretação que eles quiserem, entendeu? Porque no momento em que a Constituição foi feita, o Constituinte expressamente colocou que o casamento era entre homem e mulher. Expressamente, homem e mulher. Foi colocado isso, se a gente for fazer uma pesquisa histórica, tal, dos debates que houve no Congresso na época, foi colocado isso de forma intencional, né? Os constituintes na época tinham esse pensamento mais conservador em relação à família, e eles quiseram colocar homem e mulher justamente com o objetivo de o casamento ser apenas entre homem e mulher. Então, para a gente mudar isso apenas com uma emenda constitucional, e ter feito uma emenda constitucional, passar pelo Congresso, e o poder constituinte aí derivado, né, através da emenda constitucional, pode ser mudada a Constituição, e aí ir lá e mudar o texto, se a gente hoje entende que tem que ser liberado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas, simplesmente, o STF passou por cima do Poder Legislativo, né, que era a competência dele fazer isso, e simplesmente entendeu, não, vou interpretar aqui, está dizendo que é entre homem e mulher, mas vou interpretar aqui entre pessoas do mesmo sexo. E pronto, ponto final, entendeu? Então, se deu ao STF esse poder de interpretar a Constituição
e ninguém simplesmente pode fazer nada quando ele entende o que ele quiser, né? Já que a gente não tem uma base sólida para se basear realmente como deve ser interpretada a Constituição, né? E aí tem esse artigo 142, né, na Constituição Federal, que ele disciplina sobre as Forças Armadas, né? O artigo que vai dizer aí, prever a existência das Forças Armadas na Constituição. E aí esse artigo ele estabelece 3 papéis para as Forças Armadas. As Forças Armadas têm 3 competências, né, digamos assim, que a defesa da pátria, que é bem óbvia, né? Assim, a função que a gente vem logo na mente quando a gente pensa em Forças Armadas, né, que é defender a pátria de um invasor externo, de um ataque de um inimigo, alguma coisa assim, né? Só que aí ele coloca também a Constituição, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes poderes, da lei e da ordem. Então tem essas 2 funções ainda, né? Que seria garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um desses poderes, garantir a lei e a ordem, né? Então, esses outros 2 funções é que estão causando mais debate. Até pouco tempo atrás não existia, na verdade, muito debate sobre isso, né? Algumas pessoas falavam que a intervenção militar, constitucional e tal, mas os juristas em si não tinham, pelo menos em público, nunca foi feita uma interpretação nesse sentido que estão colocando agora, né? Só que recentemente, vários juristas começaram a fazer interpretações nesse sentido, de que o artigo, ao falar que as Forças Armadas têm competência para garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, estaria, na verdade, prevendo que as Forças Armadas poderiam intervir caso algum poder abuse, né? Acho que o jurista mais, né, de renome, assim, que trouxe essa interpretação recentemente foi o Ives Gandra Martins, que de fato é um jurista muito, muito conhecido, assim, tem um trabalho, assim, de toda a sua carreira muito louvável, realmente. E ele trouxe essa visão aí de que as Forças Armadas elas estariam previstas na Constituição como se fosse um poder moderador, fazendo alusão aí ao poder moderador que existia na Constituição Imperial, né? Que era o papel do imperador fazer isso. Mas no caso, Thomas, ali assim, qualquer então. O termo não seria intervenção militar. Qual seria o termo mais correto? Ou não tem? Também pode não ter, né? Tem, assim, a gente pode analisar como seria caso a gente interprete dessa forma, certo? Essa é uma interpretação minoritária, certo? A maioria dos juristas não interpreta que as Forças Armadas podem fazer isso, mas existe essa interpretação também, certo? E a gente poderia analisar como seria se a gente for interpretar dessa forma, né? Se a gente for interpretar que realmente as Forças Armadas têm essa atribuição constitucional, e aí qual seria o cenário, né? Como a gente poderia concretizar isso? E aí surgem vários problemas, entendeu? Mesmo que a gente interprete, certo? Que cabe realmente às Forças Armadas intervir ali em um dos poderes, caso ele esteja abusando, né? Esteja colocando em xeque ali a lei e a ordem, né? Esteja ferindo ali um outro poder constitucionalmente estabelecido, né? Então ele iria, né, da forma que está escrito aqui, iria restabelecer ali, garantir aquele poder constitucional, iria restabelecer a ordem ali naquela bagunça que algum dos 3 poderes esteja fazendo, né? Essa é a interpretação aí das Forças Armadas como um poder moderador. E no caso, qualquer poder poderia convocar, por exemplo, Isso. a Suprema Corte poderia supostamente convocar as Forças Armadas para intervir no Executivo, por exemplo? Isso. Esse é o ponto principal dessa interpretação. Eles colocam como se fosse isso, né? O Ives Gandra Martins ele coloca justamente assim. Como se está tendo conflito, um poder entende que ele está cumprindo sua função corretamente dentro da Constituição, por exemplo, o STF, o Executivo ali está sendo atingido por essa, né, ingerência ali do STF, e aí caberia as Forças Armadas vir, chegar e dizer
quem é, qual dos dois é que está dentro, né, Não, mas, do assim, espaço. só te cortar, Hum. mas o que fala o artigo é para garantir os poderes constitucionais. Essa garantia pressupõe o arbítrio das Forças Armadas sobre quem está certo? Segundo essa interpretação, sim. Então, a interferência, né, a interferência que as Forças Armadas iriam fazer era justamente vir, chegar, analisar a situação, dizer, aqui nessa situação, você, STF, é que está passando dos seus limites constitucionais, então fica aí na sua e o Poder Executivo é que está certo. E iria garantir Mas, ali o mas o caso é o poder do Poder seguinte, Forças Executivo. Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Uhum. Como é que faz? As três votam? Como é que seria isso? Porque cada uma tem o seu Pergunta. comandante. Não O tem que isso. acontece? Então, assim, Aqui é que começa a ficar complicado a gente sustentar essa interpretação. Por quê? No próprio artigo 142, certo? Ele fala o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa qualquer destes, da lei e da ordem. Então, assim, a própria artigo da Constituição coloca as Forças Armadas subordinadas ao Presidente da República. O Presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas, né? E aí, no parágrafo primeiro desse artigo, ela fala que lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Aí tem uma lei complementar que justamente regulamenta esse parágrafo, que é a lei complementar número 97. E aí, essa lei complementar, ela fala sobre o emprego das Forças Armadas em todas as situações, inclusive nessas situações, né, de garantia dos poderes constitucionais, de garantia da lei e da ordem, etc. E aí ela fala aqui, por exemplo, no artigo 15 dessa lei complementar 97, o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação de operações de paz é de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de Estado da Defesa a ativação dos órgãos operacionais, observado da seguinte forma, certo? E aí ele vai dizendo toda a linha de comando que vai ser seguida. Então, assim, tanto a Constituição como essa lei complementar, elas colocam sob responsabilidade do Presidente da República colocar em prática essa interferência ali das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem e dos poderes constitucionais. Então, no momento em que um dos poderes constitucionais, né, que fala lá por iniciativa de qualquer destes, por exemplo, o STF diz: Forças Armadas, estou precisando de você aqui nesse momento para interferir, para restabelecer a lei e a ordem aqui que não está sendo seguida porque eles não estão obedecendo minhas decisões. Aí, o presidente da República que vai chegar e dizer: tá certo, vou usar as Forças Armadas aqui para garantir a lei e a ordem para você. Entendeu? deixa eu ver se eu entendi. A iniciativa pode ser de qualquer poder, mas a ordem, ela vem do comandante Isso, supremo, que é o presidente. o emprego da força, né, ou seja, a ativação dela é sobre a ordem do Presidente da República. O que já coloca em xeque-mate já esse papel de poder moderador das Forças Armadas, já que ela é subordinada diretamente ao Presidente da República, entendeu? Então, no caso, se for para ter uma intervenção militar, ela, se fosse o caso, ela só poderia partir do presidente da República, Isso. pelo que eu estou entendendo. O que acontece é que a maioria, na verdade, dos doutrinadores, quando eu falo doutrinador, não sei se você entende, que a gente chama no direito o que vocês chamam de literatura, na medicina a gente chama de doutrina no direito. Então a gente fala doutrinador, é alguém que escreve sobre direito. Então, a maioria dos Não, peraí, então vocês têm como fonte de conhecimento a jurisprudência da Suprema Corte, o que está na lei e a doutrina? Tem a própria norma, né, a lei, a jurisprudência, né, que é a Gente, como é que vocês fazem para estudar para uma prova? São 3 livros diferentes para a mesma coisa? Porque na medicina, assim, se você tem que estudar pelo, vamos supor, Código Penal, se você tem que estudar a jurisprudência do que decide a Suprema Corte em relação a uma lei penal,
e ainda tem que estudar a doutrina, vocês ficam doidos, rapaz. É assim mesmo. É assim mesmo? Ah, é por isso que eu fui fazer medicina. Glória a Jesus por tudo, Pai. Obrigado, Senhor. Mas você estava falando dos doutrinadores. Sim, então a maioria entende que ao falar, né, lá no artigo 142, que por iniciativa de qualquer destes poderes as Forças Armadas podem ser empregadas, não estaria se referindo a esse equilíbrio de poderes, né? Então a interferência que as Forças Armadas poderiam fazer não seria para restabelecer... Para julgar, para arbitrar. Restabelecer conflito entre os três poderes. Seria para, por exemplo, o STF está sendo atacado lá por manifestantes, querendo quebrar tudo com tochas e tudo mais. E aí eles poderiam chamar as Forças Armadas porque o STF está sendo atacado por outras pessoas, não por outro poder, entendeu? Entendi. Mas aí, tirei aqui do negócio. Então, mas aí me fica uma questão. Acompanha comigo o raciocínio. Se o executivo foge da sua prerrogativa, o STJ tem como julgar que aquela ação dele foi ilegal. Se o legislativo ele foge da sua prerrogativa, o STF tem como também julgar se o STF passou dos limites. E se o STF passa dos limites, quem é que julga se o STF está cumprindo com as suas funções ou não? Ninguém. O STF é um superpoder. O pessoal que entende dessa forma, eles entendem como se justamente o STF é quem tivesse a palavra final. Entendeu? O STF é como se fosse o poder moderador. O STF que cabe interpretar a Constituição, então o STF é que vai dizer ali se algum dos poderes está em conflito, quem é que tem razão, por exemplo. Seria o STF que ia dizer. Entendeu? Mas se o STF, ele mesmo ter conflito com algum poder, quem é que julga? O próprio STF. Pô, mas aí é o dono da bola, né? Eu não estou dizendo que concordo, não, só para ressaltar aqui. Não, eu sei. A maioria entende. Mas aí é o dono da bola. Thomas, então você acha que os manifestantes, com todo respeito, pessoal, senão daqui a pouco o pessoal taca a pedra na gente, que pedem a intervenção militar, eles estão pedindo algo que constitucionalmente não seria possível? É complicado, sabe? Porque assim, Já respondeu. É possível essa interpretação. Você acha que é possível? É possível essa interpretação. Entendeu? Não estou dizendo que não é possível, não. É possível essa interpretação. Só que o que acontece é que é muito difícil uma situação como essa ser vista como constitucional, entendeu? Vai parecer um golpe de Estado. Para todo mundo vai parecer um golpe de Estado, entendeu? É diferente, por exemplo, do poder moderador que existe na monarquia constitucional, né? Tem lá as prerrogativas do imperador, ele pode dissolver ali o governo, convocar novas eleições. Se tiver o Supremo passando por cima dos poderes, ele pode chegar lá e dizer, ó, essa decisão aqui está errada, você está passando por cima do poder. Deixa eu ver se eu acho aqui o poder moderador. Está previsto exatamente na Constituição que compete ao poder moderador fazer essa moderação. E ele é alguém de fora, né? Ele não está subordinado a nenhum dos três poderes, né? Então, você acha que o brasileiro... Do jeito que está previsto, nem é bom a gente interpretar, né? Nem fica uma coisa boa a gente interpretar que as Forças Armadas realmente têm esse papel moderador, porque no final das contas a gente vai estar dizendo que o presidente da República é que tem esse poder, né? Já que ele é o comandante supremo das Forças Armadas, é como se o poder executivo fosse um superpoder que ele pudesse dizer quem é que tem razão sempre, né? E a outra interpretação também é ruim, porque a gente vai jogar para o STF esse poder de dizer quem é que está certo sempre. E ninguém pode recorrer do STF, entendeu? Então, por isso quem foi que falou foi o Rui Barbosa, né, que a pior ditadura é a do judiciário, porque você sabe o que eu acho, cara, que esses manifestantes, eu vou dar minha opinião, geralmente eu não dou, eu sou contra a intervenção militar. Primeira coisa, eu acho que para você ter intervenção, você tem que perguntar se o lado interventor quer. Eu acho que o exército não quer intervir, sinceramente, porque acompanhando aí você chegou a ver aquela série do Brasil Paralelo sobre 64? Vi sim. A impressão que eu tive foi o seguinte, os militares eles não passaram o poder, eles jogaram
desesperadamente o poder, porque eu acho que eles não queriam mais aquela merda de jeito nenhum. Figueiredo, então, deu uma entrevista e falou assim, qual é o seu maior sonho? Que me esqueçam. Foi eu vi isso. Você lembra? Então, assim, eu acho assim, que eles não passaram poder, que eles falaram, ó, toma essa merda, não quero. Problema de É. vocês. Então, eu acho assim, que os militares não querem, já é a primeira coisa. Segundo, eu acho que constitucionalmente, baseado aí na sua explicação, embora eu respeite a interpretação de quem considera que o artigo 142 ele tem essa prerrogativa, mas eu acho que é uma certa forçação de... sabe aquela interpretação de aluno, assim, que pagar meu ponto? É meio que um malabarismo, né? A gente interpretar dessa forma aí. Eu acho que é um gambalacho, porque foi o que você falou. O executivo vai ficar muito forte porque ele vai pedir intervenção para arbitrar uma situação a qual ele tem a preponderância. Isso. E do outro lado, você também deixa o STF como aquele poder inquestionável, porque ele não é eletivo. Eu não sei nem como é que faz o impeachment. Não é um poder. Não é um poder. Não vou dizer que não é democrático, porque o poder moderador também não é um poder eletivo, é um poder democrático. Sim. Me pegou aí. Peguei, né? Você vê, gente, o cara faz direito, pós-graduação, mestrado, e é derrotado por um coach. Mas eu vou ler aqui o poder moderador, deixa eu ver se... Aqui, ó. Vou ler aqui para vocês, pessoal, o artigo 98 da Constituição Imperial de 1824. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que, incessantemente, vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Dr. Thomas, baseado nisso, eu vou te fazer uma pergunta numa situação hipotética. Eu acho que esse pessoal que pede intervenção militar, na verdade, eles pedem uma revolução. Porque não está previsto, vamos falar claro, não está previsto intervenção militar. Só você alargando a Constituição até dizer chega. Eu acho que eles querem uma revolução. Não sou contra a revolução, porque foi uma revolução que garantiu a independência do Brasil. Só que revoluções, elas tendem a ser mais cruentas também. Tem que saber que quando você quebra aquela ordem vigente, se aquela ordem é boa ou não, você tem uma consequência que geralmente é mais cruenta. Eu te falo, o que é melhor? A gente ter o arbítrio do poder moderador ou fazer uma revolução armada? Você está demorando muito. Você está demorando muito. Fiquei preocupado agora. Eu fiquei preocupado. Achei que você ia falar. Nossa, eu já ia falar, corta lá. Não, mas isso aí, né? Eu também tenho essa impressão, assim, quando o pessoal fala, tem lá nas manifestações, né? Apesar de que a mídia distorce muito, como se todas as pessoas que estão se manifestando ali se resumissem a pessoas pedindo intervenção militar, que a gente sabe que não é, né? Tem lá uns 4 gatos pingados com uma plaquinha lá, pedindo intervenção, e eles generalizam, né? Mas assim, eu não olho com um olhar de julgamento para essas pessoas, porque de fato eu vejo nelas que ali foi o modo que elas encontraram de manifestar, né, de colocar para fora esse sentimento de que precisamos de alguém que venha de fora, né, e coloque ordem nisso tudo, entendeu? Que restabeleça realmente a ordem, restabeleça o bom funcionamento das coisas, né? E não tem ninguém, né? A nossa Constituição de 88, por essa breve comparação que a gente fez, se eu interpretar de um jeito, vai ter esse problema. Se eu interpretar de outro, vai ter esse outro problema. A gente vê que, na verdade, o problema é do sistema em si, né? O problema é de como a nossa Constituição organizou os poderes. Está lá muito bonitinho, dizendo que eles são independentes e harmônicos entre si. Beleza, só letra morta, né? Está lá escrito. E o que garante que eles são independentes e harmônicos entre si? Nada. Não tem nada na Constituição que garante que eles efetivamente vão ser independentes e harmônicos entre si, né? Então, essas pessoas, no momento em que veem
o STF constantemente abusando dos seus poderes e ninguém simplesmente pode fazer nada, é a forma que eles têm de clamar por um poder moderador, de fato, né? Se tivéssemos um poder moderador, essa pessoa pedindo intervenção militar, ela estaria pedindo intervenção do poder moderador. Só para trazer um dado aqui do poder moderador, o senhor já estudou a Constituição Monárquica Espanhola, Dr. Thomas? Não. Na sua faculdade nunca estudou, nunca teve oportunidade? Não. Então eu vou ler aqui traduzido, né, porque eu me recuso a falar do meu espanhol macarrônico, que é o artigo 56 da Constituição Espanhola. Né? Na Constituição Espanhola você tem 3 poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. Não tem o poder moderador como poder expresso, mas olha o que fala. O rei é o chefe do Estado, símbolo da sua unidade e permanência. Arbitra e modera o funcionamento regular das instituições e assume a mais alta representação do Estado espanhol nas relações internacionais, especialmente com as nações de sua comunidade histórica, e exerce suas funções que lhe atribuem expressamente a Constituição e as leis. Então você vê que essa necessidade de um poder que esteja separado ali daquele jogo político, isso não é só uma prerrogativa da Constituição brasileira. A Constituição brasileira, eu acho que ela deixou mais didático, ela deixou claro. Mas a Constituição espanhola fala, porque isso, se o rei ele é arbítrio e modera, o que ele está exercendo? As únicas 2 constituições no mundo que prevê o poder moderador expressamente é a brasileira do Império e a portuguesa. A portuguesa também? A portuguesa, aqui Dom Pedro I fez depois da Revolução lá, do irmão, que ele foi lá e botou a filha de volta e tal. E aí ele também outorgou uma Constituição lá e essa Constituição também previa o poder moderador expressamente. Só que qualquer Constituição que você vai ver de monarquia constitucional, né, monarquia parlamentarista, as prerrogativas do monarca, eles são, quando a gente analisa, elas são um poder moderador, né, porque só não está com esse nome lá expressamente. Né? Porque justamente por ter essa separação entre Estado e governo, o poder executivo, né, ele fica ali no governo, né, que é eleito pelo parlamento e tal, e o chefe de Estado ele se torna algo acima, né? Ele se torna algo que não está exatamente no poder executivo. Ele está ali para estabelecer a harmonia entre os poderes e para gerir as instituições de Estado, como as Forças Armadas, por exemplo. Né? As Forças Armadas, aqui na nossa Constituição, elas estão subordinadas ao presidente. Por quê? Porque o presidente também é o chefe de Estado e chefe de governo uma pessoa só. Mas caso a gente tivesse uma monarquia parlamentarista, o chefe de governo estaria lá, né, governando, poderia ser Bolsonaro, por exemplo, né, o primeiro-ministro, e teria o imperador lá e a ele caberia tanto a moderação dos poderes, como a ele caberia como chefe de Estado o comando supremo das Forças Armadas. Não estaria no poder executivo isso. Então a gente já vê que fica mais equilibrada essa situação, a gente interpretar que realmente as Forças Armadas podem fazer alguma coisa, porque ela não estaria em um dos poderes, ela estaria no Estado, representado pelo monarca. Né? Thomas, você acha que seria coerente ou esperado um monarquista ele se declarar a favor da intervenção militar? Essa pergunta não estava combinada, né? Não. Geralmente eu passo as perguntas, né? Eu não acho coerente, não. Porque a República surgiu de uma intervenção militar, né? Quando teve lá a proclamação da República, né? O Deodoro ele foi lá, na verdade, fazer uma intervenção, né? Que também não era prevista na Constituição, ele não tinha poder para isso. Ele foi fazer uma intervenção para tirar o chefe de governo, né? Que era o Visconde de Ouro Preto. Então, ele foi tirar o chefe de governo e ia morrer por aí a intervenção militar que ele estava fazendo. Só que aí os republicanos se aproveitaram, inventaram um boato lá e tal, de que iria ser nomeado que o imperador iria nomear um novo primeiro-ministro que era um inimigo dele lá, porque tinha uma briga lá em relação à mulher e tal. E aí ele foi, né, coagido, digamos assim,
ludibriado pelos republicanos para aproveitar o embalo e também proclamar a república, né? E foi o que aconteceu. Então a gente vê que sempre que a gente tenta fazer alguma intervenção na história do Brasil, sempre que as Forças Armadas entram para intervir pontualmente para resolver um probleminha ali, nunca elas resolvem só esse probleminha. Em 64 foi a mesma coisa. Eles entraram para resolver aquele probleminha ali porque, né, tinha o presidente abandonou, né? Foi quem? Foi o Jânio Quadros ou João Goulart que abandonou? Acho que foi o Jânio Não, Quadros. o Jânio Quadros, ele renunciou, né? Renunciou. E aí ficou o João Goulart. João Goulart. E aí teve uma situação de que o João Goulart achou que estava sendo ameaçado e tal, aí fugiu. E aí o Congresso declarou vago, né? A presidência. O presidente do Congresso que declarou vaga a presidência. E aí ele assumiu provisoriamente, né? Que era o Marzilli. Ricardo Marzilli. É uma coisa assim, né? E aí foi que depois entrou lá as Forças Armadas para resolver provisoriamente a situação e depois convocar novas eleições democráticas e demorou 20 anos, né? Então, assim, todas as vezes que as Forças Armadas elas entram para resolver pontualmente um negocinho, sempre dá errado, né? Sempre elas acabam né, extrapolando ali o que Olha só, inicialmente... mas se a gente... Eu vou fazer aqui uma análise. E vou defender as Forças Armadas. E você vai me dar razão. Ah, agora é suspense! Quando houve o primeiro golpe militar, em 89, levou 100 anos para se fazer um plebiscito. Concorda? Sim. Depois se levou mais ou menos 20 anos. Ou seja, já foi um quinto. Se intervir agora, leva 4 anos para ter novas eleições. Acabou. Concorda? Não. Ué, você vê que tá numa descendente. Thomas, eu vou te fazer outra pergunta. E os intervencionistas, você acha que eles são monarquistas que ainda não conheceram a causa monárquica? E por isso eles pedem o poder moderador, onde não está a prerrogativa do poder moderador? Exatamente, é mais ou menos o que eu estava falando, né? Eu acho que essas pessoas, na verdade, elas pedem um poder moderador, né? E talvez por não conhecer como funciona o sistema monárquico, que já estabelece isso de forma constitucional, né? De forma estável e tal, acaba recorrendo às Forças Armadas porque é o que a população lembra ainda. É o que está na ideia, né? Eu acho assim, é o que está na ideia. Viu que em 64 houve uma revolução, né? Já que eu não sei se na Constituição vigente também era previsto esse tipo de intervenção, mas houve ali uma revolução para se evitar o que alguns entendiam como o mal maior, que era a implantação do comunismo, mas que você vê que também, assim, levou 24 anos para se estabilizar e não se estabilizou, né? Se a gente pudesse fazer aqui uma situação do e se? E se a situação que hoje o Brasil está vivendo, isso estava combinado, e não faz cara de espanto não que eu te passei. E se a gente tivesse o poder moderador? Como é que você acha que o poder moderador poderia agir em relação tanto ao governo Bolsonaro, que seria, numa situação hipotética, primeiro-ministro, quanto em relação ao Supremo? Em relação ao Supremo, como é que o poder moderador poderia agir? Você acha que ia ter uma conversa, chega aqui meu filho, vamos bater um papo, tomar um café da manhã reservado? O que acontece é que nos países que há o sistema monárquico, né? E há essa prerrogativa do poder moderador, do monarca lá, já há um certo respeito, né, normal dos outros poderes para não chegar a esse ponto, né? Então a gente vê, às vezes, o pessoal fala como se todos os monarcas fossem apenas de enfeite, né? A gente sabe que tem um país ou outro que realmente as prerrogativas de monarca são muito limitadas, como o Japão, que é bem limitado e tal. Mas você sabia que no Japão o monarca ele tem um poder moral que é absurdo? Isso. Ele tem um poder, eu soube, né? só para fazer um parênteses aqui, eu soube de uma situação, depois eu procurei e não achei, mas um amigo meu que era quase monarquista passou, que teve
não sei se foi um primeiro-ministro, mas foi algum político que foi acusado de corrupção. Ele foi convidado para uma conversa reservada com o imperador. Aquilo foi motivo de desonra tão grande que o cara saiu dali e pediu demissão. Sem ter sido julgado. Uhum. Você vê que só a questão dele ser chamado, isso é interpretado como desonra. Mas continua aí que você estava falando aí do... É Te porque o cortei. japonês realmente ele tem um código de honra assim muito Não, se o cara especial, chama né? atenção é harakiri na hora, né? O cara pega a faca onde tiver e enfia na garganta. Sim. Então as pessoas têm essa impressão de que a maioria dos monarcas eles são só de enfeite, né? Não porque eles não têm o poder, eles têm esses poderes todos, né? Só que muito raramente eles precisam usar. Por quê? Porque os outros poderes, como o judiciário, o legislativo, eles sabem que tem aquele farol vigilante ali, usando o Rui Barbosa, tem aquele farol vigilante ali, né? Ah, só uma correção. Harakiri me falaram que é na barriga. Então, para É, quem quiser cometer aí um harakiri, fica a dica do Ivan, que não é na garganta, é na barriga, tá, gente? então eles sabem que tem sempre a vigilância ali do monarca, então nem chega a acontecer, entendeu? Mas caso acontecesse, eu acho que nesse caso dessa crise especificamente, eu acho que quem está abusando é o STF. Não vi, na minha opinião aqui, nenhum ato de abuso por parte do Poder Executivo, até o momento. Então, eu acho que o Poder Moderador iria chamar ali a atenção do Supremo, certo? Na Constituição de, 80, de 24, de 1824, inclusive 1824. tem um dispositivo de que o imperador poderia, inclusive, suspender algum dos ministros do Supremo ali. Da Suprema Corte, ele poderia suspender caso ele Quer que eu estivesse leia, ali cara? abusando, cometendo alguma irregularidade, né? Poderia Posso ler? suspender. Oi? Pode? Aqui, ó, que fala. É porque. Putz, grilo, sair daqui. Porque o meu é Kindle, a gente vai metendo o dedo em qualquer canto. Fala assim, artigo 101. A numeração e algarismo romanos que vem abaixo é o quê? Inciso que fala? Isso. Então vamos lá, artigo 101. O imperador exerce o poder moderador. Aí fala aqui diversas funções, até que na função. No inciso 7º, fala suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154. Também só para a gente deixar claro que o poder moderador ele também não tem uma prerrogativa de demitir ao bel prazer. Ele age mediante um rito constitucional. Ele só pode agir. Vou até procurar aqui o O artigo 154 ele 154. fala assim: Ah, tá, você já está aí, pode falar. o imperador poderá suspendê-los por queixa contra eles feitas, procedendo à audiência dos mesmos juízes, informações necessárias e ouvido o Conselho de Estado. Os papéis que lhes são concernentes serão remetidos à relação do respectivo distrito para procedência na forma da lei. Então, caso tu tivesse uma reclamação contra algum dos ministros do Supremo, por exemplo, ele poderia fazer uma audiência com esse ministro, né, chamar esse ministro para conversar, como que nem o do Japão lá fez, e ouvir o Conselho de Estado sobre qual a opinião dele sobre isso, e poderia suspender o ministro, certo? E depois iria reunir toda a sua documentação e iria mandar aí para o órgão competente para julgar o ministro, caso ele tivesse cometido algum crime, né? No caso de ministro do Supremo, ele é julgado pelo Senado. Então, o imperador ele só apenas iria ali intervir para resolver aquele problema momentaneamente, mas o julgamento em si, caso o ministro tenha cometido algum crime, seria julgado pelo Senado. Mas assim, o Senado ele tem a prerrogativa de julgar o Supremo, não estou falando o ministro individualmente, de julgar a Suprema Corte como um todo. Por Não, só exemplo, há o uma ministro. contenda entre o STF, a Suprema Corte, e o presidente. Por exemplo, uma medida provisória que o presidente promulgou e o STF indeferiu, suspendeu. O Senado não teria a prerrogativa de arbitrar se o Supremo ele usurpou as suas funções ou não? Não. Ele só tem como julgar o ministro na O sua ministro. pessoa. O ministro, especificamente.
Pô, então tá muito bom ser ministro supremo. Você não presta conta É, pra ninguém. exatamente. Por exemplo, teve a questão da prisão em segunda É instância. muito desproporcional. Realmente, o Poder Judiciário, na Constituição de 88, a gente, né, fazendo a interpretação majoritária aqui, o Poder Judiciário ele é super inflado, assim, ele é um super poder, o Poder Judiciário. Porque não é um poder que é submetido à vontade popular, já que ele Não é é, ativo. até, assim, até diferente do imperador, que se a gente for analisar à luz da história, pelo menos assim, dos períodos mais modernos, período moderno que eu falo, século XIX para cá, o monarca ele não se sustenta se ele não tiver popularidade. Exatamente. Mas parece que na Suprema Corte a impopularidade é diluída, então é como se não fizesse efeito. Uhum. Entendeu? Você acha que. Você vê que alguns ministros, inclusive, debocham disso, né? As pessoas, às vezes, têm entrevistas, você vai ver, entrevista com o Gilmar Mendes, com o Eu acho o Gilmar Mendes Celso de muito Mello. debochado. Aliás, a gente pode Eles falar que eles são perguntam, eles debochados ou não já não estão nem pode aí, mais? entendeu? O que a população pensa deles. A gente pode falar ainda que eles são debochados ou eles já viraram intocáveis também? Sei não, já devem estar investigando a gente aí. Gente, ó, Gilmar Mendes, adoro você, hein? Adoro você. Você é uma pessoa maravilhosa. Entendeu? Você é muito gente boa. Assim, eu só vou te chamar de babaca. Não, tô brincando, não vou não. Eu só vou pensar, mas não vou falar. Entendeu? Para eles federarem meu apartamento. Não, pior que eu tô sem dinheiro para comprar outro aparelho, cara. Não pode não. Não, mas agora falando sério, eu acho que a Suprema Corte, eles teriam que se colocar, mas eles estão numa função pública. A gente, claro que assim, a gente não é chamar de vagabundo, não é ofender a pessoa, mas objetivamente, eu acho que eles agem muito mal. Eu acho que eles estão levando o Brasil a uma instabilidade, e o que me preocupa é instabilidade gera instabilidade. A gente não sabe até onde vai dar. Uhum. Assim, parafraseando a nossa história, não era a ideia do Reino do Brasil se tornar independente, originalmente. Mas quando as cortes portuguesas, que na verdade englobavam também deputados brasileiros, eles começaram também a levar um clima de estabilidade ao Brasil, isso levou a uma revolução que foi a independência. A Uhum. impressão que eu tenho assim, é que o Supremo, a todo momento, ele está testando até ver onde a gente vai. Parece isso mesmo. Eu acho que estão testando, assim, a forma como eles agem com o presidente, parece que eles querem que o presidente realmente interprete o 142 como intervenção militar para depois dizer, ó, É porque o entendeu? que acontece? Você descumprir a ordem judicial é crime de responsabilidade. Então, no momento em que o STF der uma decisão e que o presidente chegar e disser que não é para cumprir, né? Por exemplo, tem muita gente questionando por que que a Polícia Federal está cumprindo essas ordens, né, contra o que o presidente entende que deveria ser feito, né? Então tem gente que diz, por exemplo, que bastaria o presidente dizer para a Polícia Federal não cumprir as ordens mais, né? Aí o que acontece? Na lei de crime de responsabilidade, que é a lei que fundamenta o pedido de impeachment, é previsto um dos crimes de responsabilidade é o descumprimento de ordem judicial. Então parece que eles estão tipo, o tempo todo ali esperando que Bolsonaro tome uma atitude que fundamente o impeachment. Basicamente é o que parece, né? Então, forçando até que ele realmente ceda e provoque ali um ato que vai condená-lo. E até agora ele não fez, né? Mas Você acha que esse clima de instabilidade que ele. Como é que eu posso colocar isso na pergunta? Porque senão podem achar que a gente quer, assim, quanto pior, melhor, e não é isso. Mas a concentração de poder na história da humanidade sempre mostrou que é uma titica, né? sim. Você acha que esse clima de instabilidade provocado pela própria estrutura de poder, e eu acho que é acirrado pela Suprema Corte, que isso está possibilitando que as pessoas comecem a olhar a causa monarca de uma maneira mais científica e mais séria? Eu acho que sim. Acho que sim. Porque no momento em que tá tudo bom, as pessoas olham assim, pra que isso, né? Esse povo aí tá inventando negócio de monarquia, tá querendo voltar no passado e tal.
Mas no momento em que a gente está constantemente tendo conflitos que são originados pelo mau desenho do sistema republicano, presidencialista, a gente está tendo exemplos constantes para mostrar para as pessoas, ó, no sistema monárquico parlamentarista isso seria facilmente resolvido, isso nem chegaria a acontecer, isso a gente conseguiria resolver de forma constitucional, sem precisar ter uma quebra da constitucionalidade aqui, né, que é o que está prestes a acontecer. Então, no momento em que está tendo vários conflitos como esse, de fato as pessoas olham para o que a gente defende do sistema monárquico parlamentarista com um olhar mais, realmente isso aí parece ser uma solução, entendeu? Thomas, eu sei que você está o rei do Nordeste. Tá. Como é que está o movimento monárquico aí? Você fez uma live com os monarquistas cearenses que mandam bem pra caramba. Sim. E o pessoal tá rindo ali. E depois dessa live, o que aconteceu aí? Sim, apareceu o Francisco, ele está até aqui assistindo a gente. Francisco Tá. Medeiros. Deve ter alguma relação comigo aí de família muito distante. Que ele é lá de Currais Novos, que é aqui no Seridó, do Rio Grande do Norte, e meus pais, Aí, meu pai é de lá também. estão falando aí, não sei se você vai gostar do elogio, né? Que você tá o verdadeiro lampião. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Sim. Aí eles entraram em contato comigo falando que tem um grupo lá no Seridó, monarquista, e a gente está conversando aí. Só pra gente que é aqui do Sul, Seridó fica onde? É no Rio Grande do Norte. Isso, é a região bem do meio. Tem um elefante, você sabe que o mapa do Rio Grande do Norte é um elefante, né? É um elefante? Viu que é um elefante? Menino. Natal é do elefante. É o quê? Ô, doutor Thomas! Mas que é isso? Olha o mapa aí, vê se não é. Não, vou querer olhar, não. Vou querer olhar rabo de elefante agora. Vai, eu acredito em você aí. Aí o seridó é mais ou menos a faixa ali onde tá a pata do elefante, né? Na parte de baixo ali tem uma descidazinha assim. Mais ou menos aquela faixa ali é o seridó. Mais ou menos o meio. É afastado do litoral. Isso. Bem no meio. Ali já é região de clima semiárido. Já é Caatinga, eu acho. Já é Caatinga? Eu acho, tenho certeza não, mas eu acho que é. Ô menino, é só terra, menino. Você é natural de Natal mesmo, né? Ele falou aí. Você é natural do Rio Grande do Norte mesmo, né? Eu sou de Salvador. Ah, você é de Salvador? Sou de Salvador, sabia não? Sabia? Não, acho que você já falou, é verdade. Falei já. Mas meus pais são daqui, né? Eu nasci lá por acaso, assim. Tava lá uma lua de mel, nada pra fazer, pariu uma criança. Acontece. Mas aí, como é que tá aí a questão do Seridó? Isso eu quero saber. Sim, pois é, eles têm um grupo lá, o Francisco aí que tá comentando, ele me falou Francisco que Medeiros. já tem esse grupo desde 2017, que foi quando teve aqui o primeiro encontro monárquico do Rio Grande do Norte, que foi Dom Rafael que veio. E aí eles se encontraram lá com outras pessoas também do Seridó e fizeram esse grupo lá. Mas pelo que eu conversei com ele, não tem o círculo fundado formalmente, né? Junto à promonarquia e tal. E aí a gente está conversando com eles para justamente ver, né? Se a gente vai ou juntar o pessoal aqui no Círculo Monárquico Grande do Norte mesmo, ou auxiliar eles a fundar aí já mais um círculo no Rio Grande do Norte. Seria o Círculo Monárquico do Seridó. Você sabe quantos círculos foram fundados nas últimas 24 horas? Não. 2. 2? Nossa. Ainda tem mais 2 no forno. E com isso aí é o terceiro. Mas o que está faltando para... Se ele já tem o grupo, já tem alguma estrutura, o que está faltando? É só ter um estatuto? Porque não é tão difícil fundar um círculo. Assim, se você quiser criar uma personalidade jurídica... pode comentar aí, se ele quiser, mas... Pelo que eu conversei, está faltando basicamente essa formalização de fazer o estatuto. Inclusive, cara, de primeira mão, a Von Regent vai estar doando uma bandeira. Sacanagem. Eu tô mexendo com o Vitor. Ele falou ótima notícia. Eu não sei se ele falou ótima notícia porque eu disse que
que ele atuar na bandeira, mas as bandeiras da Bom Regis são muito boas mesmo. Ô Francisco, fala aí com a gente, cara. Será que ele saiu? Não sei. Mas pelo que a gente tem conversado, basicamente faltava. A gente marcou uma conversa por videochamada para amanhã à noite. Ele e o chanceler lá, né, o Fernando, acho. Fernando, para a gente conversar sobre isso e ver, né, auxiliar eles aí na fundação desse círculo, ver a questão do estatuto e tal. Pronto, Ele só falou falta a aqui. formalização junto à Casa Imperial. Gente, e olha que notícia boa. Tá saindo tanta bandeira imperial que o Vitor já tá sem bandeira para vender. Agora, assim, a última pergunta que já está acabando, Hum, essa também não estava combinada. Que é, geralmente, assim, eu passo as perguntas é porque eu não quero deixar ninguém sair justo, mas às vezes eu deixo. Você acha certo monarquistas levarem suas bandeiras para atos políticos? Sim ou minha não? opinião pessoal, acho que sim. Pessoal, ó, lembrando, gente, assim, que a opinião é dele, a opinião é minha, a gente não está falando pelas instituições, tá? Ou pela Casa Imperial, pelo amor de Deus. Tem gente que acha que eu falo pela casa. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que sim. Porque, assim, eu discordo do posicionamento de alguns confrades nossos monarquistas, de que o monarquista tem que ser aquele cara neutrão e tal, que não pode se meter em questões políticas. Eu discordo totalmente. Eu acho o contrário, na verdade. Que o monarquista, por ser alguém que está ali diretamente engajado numa causa que é política, né? Que é uma causa, né, de mudança de Estado, né? Do sistema de Estado. Então, eu acho que ele tem que, sim, ser mais engajado do que qualquer outra pessoa, né? E se ele tem uma determinada vertente política, né? Por exemplo, se ele é de direita e defende Bolsonaro, eu acho natural que ele leve a sua bandeira, como os republicanos levam a bandeira republicana lá também. Tem várias bandeiras do Brasil, sem ser a imperial lá. Então, do mesmo jeito que eles levam, a gente leva a nossa, né? Então, eu penso assim. Olha, eu vou te falar, eu concordo com você. Eu vejo o seguinte, até olhando a experiência do movimento, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, 2 minutos para acabar. O que fez o movimento crescer foi quando a gente começou a levar a bandeira para as ruas. Nos diversos atos, né? Visibilidade, ganha uma visibilidade grande. Então, por exemplo, eu vejo que há muitos apoiadores do presidente que levam suas bandeiras. Acho que tem o direito. Não estou dizendo que seja certo ou errado, acho que a pessoa tem o direito. Assim como eu acho que quem é contra o presidente leva a bandeira nos atos contra o presidente também. Só reza para sair vivo. Ninguém vai proibir, justamente. Assim, eu não recomendo, agora sem brincadeira, por questão de segurança, porque eu já fui de esquerda. Eu já fui de esquerda. Certo? O dia que eu achei que a esquerda ia achar o máximo uma aliança com a monarquia, eu quase levei porrada. Você não sabia não, cara? Não. Então depois eu vou te contar uma parada. Só que essa coisa eu não posso te contar ao vivo. Depois eu te conto depois, quando a gente acabar, eu te conto aí no zap. Mas eu não posso falar isso ao vivo. Mas eu já fui de esquerda, até um dia que eu achei que a esquerda acharia bacana a diversidade, a união, eu levei minha bandeira da monarquia para o 1º de maio e levei porrada. Então eu acho que as pessoas questionam muito, por que tem muita bandeira imperial no ato do Bolsonaro? Eu acho que ali as pessoas não agridem quem toca a bandeira. É bem recebido. Assim, tem muito monarquista que é contra o Bolsonaro, mas eu acho que ele se sente inibido em levar a bandeira para os atos contra o Bolsonaro. Eu acho que. Não, mas tá registrado. Mas todo mundo sabe que eu já fui de esquerda, gente. Isso aí não. Sabia não. Eu achei que você estava metido naquela. Não, eu era mesmo. Era mesmo. Ô, Thomas, em 20 segundos, encerra a live aí e manda um salve Dom Luiz pra galera, cara. Encerra aí. Obrigado a todos aí, obrigado pelo convite, Rodrigo, mais uma vez. E salve, Dom Luiz. Pessoal, uma boa noite para você que participou. Se você estiver vendo pelo YouTube, pode dar um like. Se não gostou, dá dislike também. Não tem problema, o importante é que você se manifeste. Uma boa noite para todo mundo. Salve!